Olá, turma, tudo bem com vocês? Dando continuidade à disciplina, os conteúdos da disciplina de Contabilidade Geral, nós falaremos hoje sobre os razonetes e balancete. Vocês já, a partir desse exercício da aula 6, vocês já estão fazendo vários razonetes e balancetes, mas eu percebi muita gente ainda com muitas dúvidas, então nós vamos dar aqui uma reforçada com o capítulo 5, enfatizando bastante esses lançamentos e até com orientações já para o exercício referente a esse assunto. Bem, pessoal, então começando a falar sobre o razonete. Vocês já estão com bastante prática aí por conta desse exercício, né, da aula 6, mas eu vejo muitas dúvidas, então nós vamos falar aqui gráfico T ou conta T. O razonete nada mais é do que uma versão simplificada do livro Razão. Então, nós temos aqui o exemplo da conta caixa, lado do débito, lado do crédito. Então, entre os quatro principais livros utilizados pela contabilidade, nós temos o diário, razão, caixa, contas correntes. O razão é o mais importante sob o ponto de vista contábil. Por quê? Por meio dele se controla separadamente o movimento de cada conta. Então, agora nós temos esse controle individualizado das contas, que tem uma importância de o quê? De trazer os saldos daquela movimentação dentro daquele período. Então, o que possibilita a apuração de resultados e a elaboração de demonstrações contábeis, como o balancete de verificação, o balanço patrimonial e muitas outras. Então, esse gráfico T nós já tínhamos trazido ele em aulas anteriores com o exemplo representando o balanço patrimonial. Mas agora esse gráfico T ele será utilizado para um controle individualizado de cada conta. Então, ele sim tem o formato dele, se você segue a estrutura do balanço patrimonial. Só que agora aqui, a questão é que no lado do débito é o lado onde ficam os ativos, e do lado do crédito fica os passivos e o PL, mas aqui nós iremos utilizar o gráfico T para o controle individualizado das contas. Então, pessoal, o razonete, nós vamos trazer aqui a estrutura, né, do caixa, que nós já trouxemos no slide anterior. Então, nós temos aqui o lado do débito e o lado do crédito. Então, o lado esquerdo, né, então vocês vejam aí, quando a gente observa, nós temos aqui do lado esquerdo o lado do débito, que devem ser lançados todas as importâncias que representarem entradas de caixa, tá? Porque nós estamos falando aqui da conta caixa. Então, que é uma conta de ativo, então todas as entradas aí de caixa será lançado pelo lado do débito, assim como no caso das contas de ativo, como por exemplo, se fosse estoque de mercadoria, entrou estoque, houve uma compra de mercadoria que aumentou o estoque, então será aqui lançado débito. Agora, o lançamento do lado direito, que é o lado do crédito, deve ser lançado todas as importâncias que representarem saídas de caixa. Então, toda essa saída, tudo que vai diminuir o valor de caixa, vai ser pelo crédito. Então, a gente tem aí a partir dessa movimentação dessas contas. Então, em substituição ao livro Razão, há um controle pelo razonete, por esse controle individualizado. Então, podemos utilizar didaticamente, tá, pessoal? Então, essa é uma forma de compreensão mais didática possível para que seja em provas, mesmo até quem trabalha, dependendo do lançamento, é claro que a gente tem muitos sistemas hoje, mas para quem precisa compreender e muitas vezes dá um problema no sistema, nada mais do que você abrir um razonete e verificar ali os lançamentos se estão corretamente. Ou se eu consigo fazer o lançamento que a gente vai explicar agora à frente, que vai ser o manual com relação como se fosse em diário. Consegue fazer? Bem, mas aqui pelo razonete vai ter essa visão, né, de toda essa movimentação que ocorre na conta, então toda a movimentação da escrituração. Então, exemplo prático, nós vamos começar aqui. Escriturar no diário e nos razonetes os seguintes eventos. Essa parte aqui de diário
Eu vou explicar agora para vocês. Nós tínhamos no capítulo, acho que 3 ou 4, mas nós vamos explicar aqui. Então, temos aqui o investimento inicial em dinheiro no valor de 600. Então, quando fala que houve um investimento inicial, então é como se ele estivesse iniciando a empresa. Então, se está iniciando, o que é que a gente vai precisar? Vai ter um investimento inicial, então é como se fosse o capital próprio. Nós temos aí um razonete de capital social. E se for em dinheiro, entrou em caixa. Então, nós vamos ter dois lançamentos. O lançamento diário que ele fala é esse lançamento aqui, ó, lançamento em diário, que nós temos caixa a capital, investimento inicial, valor de 600. Então, algo que eu quero que vocês observem agora aqui, esse lançamento no diário aqui, ó, acontece da seguinte forma, onde tem esse Azinho é o valor, é o local onde está acontecendo o crédito. Então, esse A é como se fosse o crédito. Então, nós temos aqui a seguinte forma, como se fosse débito em caixa no valor de 600 e crédito no valor de 600 em capital social, porque vocês lembram, a gente tem sempre falado, para cada débito tem que ter o seu crédito correspondente, que nós estamos falando de método das partidas dobradas. Então, esse Azinho, eu vou repetir mais vezes, ele significa crédito. Então, débito em caixa e crédito em capital. Então, caixa a capital porque esse Azinho significa o crédito. Como fica isso em razonetes? Então, nós vamos abrir os dois razonetes, nós temos caixa e nós temos capital social. Então, quando se fala investimento inicial em dinheiro, vocês vão observar no exercício que já passei para vocês, que vai começar assim, investimento inicial em dinheiro. Então, ó, volta aqui e observe isso. Vai ser o quê? Caixa, entrada de caixa de 600 e crédito em capital social. Vocês vão precisar abrir aí dois razonetes. O próximo lançamento, né, o próximo fato foi compra de um automóvel à vista no valor de 400. Então, esse automóvel no valor de 400 e foi à vista, se foi à vista, logo saiu dinheiro do caixa. Então, nós vamos ter a seguinte situação. O lançamento que ele pede primeiro no diário, nós temos o quê? Veículos, a caixa. Por que que esse Azinho está no caixa? Porque é o caixa que vai ser creditado. E o veículo é onde vai ter a entrada de um saldo positivo, porque tem um patrimônio novo agora chamado veículo. Então, nós temos aqui débito em veículos no valor de 400 e o crédito correspondente em caixa, porque foi pago à vista no valor de 400. Isso nós vamos demonstrar agora no formato de caixa e o veículo. Então, nós temos aqui, observe apenas esse lançamento 2, tá? Que é a compra do automóvel, que é o veículo. Então, nós temos saída de caixa no valor de 400 e nós temos o débito aqui em veículo no valor de 400. O próximo lançamento vai ser o depósito efetuado no Banco do Brasil no valor de 50. Então, esse depósito efetuado no banco vai ser da seguinte forma: bancos conta movimento, né? Ele colocou até o nome banco, no caso Banco do Brasil, a caixa, porque no caso, nessa situação, tem um depósito efetuado. Então, está assistindo dinheiro de caixa, depositando no banco. Então, esse depósito efetuado no valor de 50. Então, nós temos o Azinho aqui, ó, tá na conta caixa. Então, banco, vai ser onde vai ser debitado, porque vai estar entrando o recurso em caixa, o recurso em banco, e vai estar saindo dinheiro do caixa. Então, nós temos aqui, ó, débito em banco no valor de 50 e débito em caixa no valor de 50. Então, como nós já tínhamos um razonete aqui de caixa, eu já lancei esse valor dos 50 aqui, que é o lançamento 3, e no caso abri apenas mais um razonete no valor de 50, que é a conta banco movimento, que entrou dinheiro e agora tem um saldo de 50. Então, débito em banco e crédito em caixa, porque saiu dinheiro do caixa para ser feito depósito. Então, pessoal, deve ser individualizado tanto nos razonetes T, em quantas forem as contas utilizadas. E conforme os lançamentos, vai sendo aberto os razonetes. Observe que os lançamentos, que lançamos os valores de débito e do crédito de cada conta no seu respectivo razonete, conforme esteja debitado ou creditado no diário. O diário são esses lançamentos aqui que é feito de forma manual, e no caso, há programas já aqui, no caso, quando é feito o lançamento, ele registra isso. Então, nós temos caixa, a capital, mas, eu vou lançar, tem que saber corretamente, porque se há um débito ou um crédito feito em um local errado, vai alterar todo o resultado dos demonstrativos da empresa.
Bem, pessoal, agora falando sobre o saldo da conta, né? O saldo da conta razonete. Então, nós temos que o saldo da conta é essa diferença dos valores lançados a débito e o total dos valores lançados a crédito da referida conta. Este saldo será devedor quando o total dos valores lançados a débito for superior aos valores lançados a crédito da mesma conta. E, por outro lado, o saldo será credor quando o total dos valores lançados a crédito for superior aos valores lançados a débito da mesma conta. Então, nós temos aqui a conta caixa, os valores lançados a débito 600, e os valores lançados a crédito, o total de 450, que nós tivemos lá 400 o veículo, e 50 nós tivemos o valor depositado na conta Banco Movimento. Então, nesse caso, nós tivemos que os débitos, né? Nós temos aqui um saldo, o chamado devedor, porque o valor dos débitos foi superior aos valores do crédito, então o nosso saldo aqui é de 150, tá? Pessoal, e tem que ficar bem claro que essa questão de nomenclatura, saldo devedor, saldo credor, é a título de lançamentos contábeis. Vocês têm que compreender isso a título de lançamento contábil. Então, saldo devedor é porque houve um maior lançamento a débito, saldo credor é porque houve um maior lançamento a crédito, e aqui, como nós estamos falando da conta caixa, no caso, é importante, assim, na maioria das vezes, a gente vai ter aqui que esse saldo tem que sim ser um saldo devedor, que significa um saldo, teve um saldo aí positivo, que é o saldo que tem recurso, tem dinheiro em caixa. Aí vocês vão falar, professora, e se por acaso tivesse aqui ao contrário, se a conta caixa tivesse um valor, tivesse saído mais dinheiro do que entrado, dinheiro em caixa. Então, se por acaso tivesse acontecido isso, tivesse aqui um saldo, se você perguntar, a conta caixa pode ter um saldo credor? E o que eu vou dizer para vocês é que não deve ocorrer isso. Por quê? Porque quando há essa questão, o saldo da conta caixa, por exemplo, ficar um saldo credor, vai significar que houve um estouro de caixa. Então, assim, saiu mais recurso do que entrou. Então, isso daí tem até efeitos tributários, tá? Então, o fisco vai ficar aí de olho nisso, porque se houve como se fosse mais pagamento de despesas do que entrada, então vai estar ocorrendo aí como se fosse uma omissão de receitas. Então, a lógica da normativa é no sentido de que, se as despesas efetivamente foram pagas, mas o caixa não tinha os recursos necessários para tanto, então circularam verbas à margem da contabilidade para quitar tais despesas. Então, com certeza houve aí uma falta, uma falta de registro de receitas, então uma omissão de receitas. Então, a contabilidade vai ter que ficar atenta a isso, não pode jamais esse caixa ficar estourado. Se houve, pode ficar estourado por algum erro, mas aí tem que buscar onde é que está essa receita, onde é que está essa entrada para que o caixa volte a ter o saldo que ele deve ter, que é um saldo, ou ele vai ficar zerado, ou ele vai ficar com o saldo devedor, que é um saldo positivo, dizendo que tem recurso em caixa, por mais que ele seja mínimo, mas vai ter que ter um saldo aí positivo, saldo devedor. E aqui, para relembrar, pessoal, eu trouxe essa imagem, né, do que nós já falamos na aula, salvo engano, foi na aula 3. Então, assim, vocês de repente estejam sentindo alguma dificuldade, voltem nas aulas, porque nós já falamos sobre isso, mas eu trouxe aqui para relembrar que essa questão do método das partidas dobradas, que não há o débito sem o crédito correspondente, como nós já temos aí falado exaustivamente. Então, o ativo, o saldo dele vai aumentar a débito, o passivo, o PL, aumentar a crédito. O ativo, o valor dele vai diminuir a crédito e o passivo vai diminuir a débito, tá? Então, nós temos aí o mecanismo de lançamento meio das partidas dobradas. E nesse outro aqui, que também nós trouxemos na aula 3, a regra do débito e de crédito. Então, nós temos aqui os tipos de conta, ativo, passivo, PL, receita, custo e despesa. Então, a conta ativa aumenta pelo débito, do ativo aumenta pelo débito, diminui pelo crédito. Aí o passivo diminui pelo débito, aumenta pelo crédito. Nós vamos aqui chegar nas contas de resultado, que é receita, custo e despesa. Então, a receita ela diminui pelo débito, aumenta pelo crédito, e assim a despesa aumenta pelo débito e diminui pelo crédito, tá? Então, vocês já fizeram agora no exercício 6, esses lançamentos de contas de resultado, e agora já no próximo exercício vocês já vão ter lançamentos dessa forma também.
Bem, pessoal, então até a próxima aula. Se cuidem e bons estudos. O que eu falo para vocês é, quem está com dúvidas, volta nas aulas anteriores, dá uma revisada. Persistir na dúvida, entre em contato, manda mensagem para que a gente possa estar ajudando vocês, tentando tirar essas dúvidas. E vamos seguir em frente, que agora nós temos que dar continuidade ao nosso assunto de contabilidade.